gente, beleza? Bom, hoje a gente vai para a nossa terceira aula sobre figuras de linguagem, né? E aí a gente entra finalmente nas figuras de pensamento, nas quais vai estar em jogo para a gente aquela questão referente ao significado. Vocês vão ver que vão ser muito mais, vão aparecer aquelas figuras de linguagem muito mais comuns, né? Que aparecem com muito mais frequência em vestibular e tal, né? Olhando aqui o quadro que eu já apresentei para vocês nas duas aulas anteriores, a gente tem o seguinte, né? Então, nós tratamos aqui das figuras de construção nas duas últimas aulas, né? Nós dividimos, falamos primeiro dessas quatro primeiras, que tratam do aspecto fonético. Depois, na aula seguinte, a gente falou sobre essas outras aqui que falam sobre o aspecto sintático, né? E hoje a gente entra nas figuras de pensamento. Todas elas estão preocupadas muito mais com a questão do significado, tá certo? Então vai aparecer para a gente aí metáfora, símile, alegoria, catacrese, prosopopeia, sinestesia, antítese, paradoxo, hipérbole, eufemismo, gradação, metonímia, sinédoque. São os nomes que certamente ecoam aí na cabeça de vocês, são nomes muito estranhos às vezes, né? Talvez a gente comente uma ou outra que não esteja aqui na lista, né? Como ironia não está aqui, mas a gente vai comentar um pouquinho. Então, a questão aqui é a seguinte: todas elas, de alguma maneira, mudam ou exploram para questões por motivos expressivos, né? Mudam e exploram a questão do significado, enquanto as figuras de construção, que são aquelas que a gente tratou nas duas últimas aulas, exploraram a questão de construção mesmo, né? A questão do significante, tá certo? Bom, ainda assim, veja, essas figuras de pensamento são muitas, ainda que haja aí uma semelhança em todas elas, que é o fato de não trabalharem com a estrutura da palavra, mas com o conteúdo da palavra, né, com o significado dela. Existe uma maneira de a gente agrupar essas figuras de linguagem segundo tipos, né, tipos de ideia com que elas trabalham, o que eu acho muito interessante. Então, por exemplo, a gente vai primeiro tratar, e aliás, isso vai ser a aula de hoje, né? Isso já vai ocupar um tempão nosso. Eu vou trazer vários exercícios, aí é bem legal a gente ver por meio de exercícios. Então, o primeiro grupo dessas figuras de pensamento que a gente vai tratar são essas que exploram a questão da semelhança, né? A figura de linguagem mais óbvia que faz isso é justamente a metáfora, tá certo? Então a gente vai começar pela mãe das figuras de linguagem, e aí depois a gente vai comentar o que eu costumo chamar que são as filhas da metáfora. Por quê? Porque todas elas, de alguma maneira, são subtipos de metáforas, né? O símile, que é o outro nome para comparação, a alegoria, a catacrese, a prosopopeia, que é o outro nome para personificação, e a sinestesia, tá certo? Todas elas exploram a questão da semelhança, a questão do fato de que eu estou usando uma palavra no lugar de outra, porque entre elas existe algum ponto de semelhança em relação ao significado, tá? Isso vai ser o nosso objeto na aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai falar das outras. Então, só um detalhezinho, né? A aula de hoje vai ser só para falar da metáfora e das suas filhas. Olha a importância que isso tem. E aí na aula que vem, que vai ser a última aula nossa sobre figuras de linguagem, a gente vai chamar a atenção aí de outras figuras que trabalham com outras ideias. Por exemplo, essa daqui, que tem a ideia de oposição. Então, aí dentro dessa noção de oposição de significados entre palavras, a gente vai tratar de três figuras: a antítese, o paradoxo e a ironia, tá ok? E aí um terceiro grupo de figuras de linguagem, que são aquelas que trabalham com a ideia da intensidade, a hipérbole, a gradação e o eufemismo, tá? Talvez a gente comente um pouquinho aqui também sobre o contrário do eufemismo, que é o disfemismo, ok?
E, por último, o último grupo de figuras de linguagem é aquela que trabalha com a noção de contiguidade. Isso também na aula da semana que vem. A gente vai falar sobre a metonímia e a sinédoque. O que é contiguidade? A ideia de conteúdo, de que um conceito está contido no outro, tá certo? Então, vamos começar justamente com aquelas figuras de linguagem que trabalham com a noção de semelhança. Essas são muito mais frequentes, muito mais relevantes para a gente, por isso uma aula inteira só para a gente falar sobre elas, tá bom? Bom, para a gente começar então, eu vou comentar aqui duas definições de metáfora e depois eu vou dar a minha explicação. Essas duas definições ajudam a gente, mas vocês vão ver que elas não são muito claras também. A primeira definição aqui é do Antônio Ruais, que é um gramático, né? É o responsável pelo dicionário Ruais, e ele diz o seguinte: olha como ele define metáfora. Ele diz assim: meio de nomear um conceito de um dado domínio do conhecimento pelo emprego de uma palavra usual em outro domínio. Ok, a gente vai utilizar essa definição. Uma outra definição é do professor Massot Moisés, que era um professor, um crítico literário da Universidade de São Paulo, e ele diz o seguinte: se baseia na identidade manifesta pela intersecção de dois termos para afirmar a identidade dos termos na sua totalidade. Olha que interessante. Essa definição eu acho mais interessante para a gente. Se baseia na identidade manifesta pela intersecção. Essa palavrinha é chave para a gente. Tem algum conceito que está na intersecção entre dois objetos, e aí a gente usa esse pretexto da intersecção para mostrar uma identidade total entre esses termos. O que ele está dizendo com isso? Eu gosto de mostrar a metáfora com o seguinte desenho. A metáfora é justamente como se fosse uma intersecção de termos. Então, por exemplo, eu digo assim, uma metáfora muito conhecida, né? A cidade está perdendo os seus pulmões. Veja bem, obviamente, isso não pode ser literal, não é? Porque a cidade não tem pulmões, literalmente. O que a pessoa pretende dizer quando ela fala que a cidade está perdendo os seus pulmões? Que a cidade está perdendo árvores, certo? Então eu usei aqui um conceito X no lugar de um conceito Y, mas isso não é completamente aleatório. É porque entre eles existe alguma relação de semelhança, que é o que o Maçom Moisés chamou ali de intersecção. E qual que é a intersecção entre pulmões e árvores que permitiu que eu dissesse que a cidade está perdendo seus pulmões e você entendeu que eu estava dizendo árvores? É a relação com o ar, a relação com a respiração, a relação com o oxigênio, né? Então, essa é a ideia da metáfora, tá certo? A ideia da metáfora é: eu uso um termo no lugar de outro, porque entre eles existe algum ponto de semelhança do significado, e eu deixo, por conta do meu leitor, da pessoa que está me ouvindo, desvendar aí qual é o ponto de semelhança que existe entre eles, tá certo? E isso é uma metáfora, a gente vai ver exemplos aí. Eu queria só que vocês guardassem o seguinte: esse é o desenho da metáfora, tá certo? Na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre metonímia. E a metonímia é um conceito que vai ter este desenho. A gente vai retomar isso na semana que vem. Aliás, uma das coisas muito fáceis de se confundir é justamente metáfora e metonímia, né? Porque as pessoas acham que são dois conceitos iguais, mas na verdade não são. Então, a gente vai ver metonímia nesses termos na semana que vem, tá bom? Bom, eu trouxe aqui um primeiro exemplo para a gente ver como que isso funciona já em questões de vestibular, mas a gente vai problematizar mais essa história. É uma questão da FUVEST 2013, e eu gosto muito desse exemplo, por quê? Porque esse daqui é um texto, o Raimundo Fauro, ele é um sociólogo, crítico literário, né? E ele não está escrevendo um texto literário, tá certo? Esse daqui é um texto acadêmico. E ainda assim ele está usando uma metáfora, tá certo? A gente identifica muito a metáfora com texto
literário, mas não necessariamente, não é uma regra, tá? Então esse daqui é um texto de história, ele está falando sobre a história do Brasil, e olha o que ele diz assim: entre 1808, com a abertura dos portos, e 1850, no auge da centralização imperial, modificara-se a pacata, fechada e obsoleta sociedade. Ele está falando do Brasil. O país europeizava-se, para escândalo de muitos, iniciando um período de progresso rápido, progresso conscientemente provocado sob moldes ingleses. Então ele está dizendo que a partir de 1850, né, a partir, na verdade, de 1808 e mais especialmente de 1850, o Brasil passava a adotar costumes ingleses. E ele diz que o país, né, o Brasil, se europeizava. Essa palavra vai ser o nosso objeto da questão. E ele continua: o vestuário, a alimentação, a mobília mostram, no ingênuo deslumbramento, a subversão dos hábitos lusos, vagarosamente rompidos com os valores culturais que a presença europeia infiltrava, justamente com as mercadorias importadas. O contato litorâneo das duas culturas, uma dominante já no período final da segregação colonial, articula-se no ajustamento das economias. Ao Estado, a realidade mais ativa da estrutura social, coube o papel de intermediar o impacto estrangeiro, reduzindo a temperatura e a velocidade nativas. Se for necessário, depois você retorne ao texto, tá? Mas vamos ver a questão A da FUVEST. Considerando o contexto, é inteiramente adequado o emprego no texto das expressões europeizava-se e presença europeia? Olha que curiosa essa questão. Ele está dizendo, ele usou essas duas palavras no seu sentido literal ou existe aqui alguma metáfora, né? Ou existe algum entendimento escuso? A princípio, a gente diria que sim. Né? Numa leitura desatenta, a gente diria que ele está usando essas palavras no sentido literal, porque o Brasil estava adotando costumes europeus, né? E ele até explica isso, né? Pela questão da abertura dos portos, a vinda de mercadorias inglesas e junto com as mercadorias os costumes ingleses, ok? Porém, se a gente lê esse texto com mais cuidado, a gente vai ver o seguinte, ele diz, ó, a partir daqui, o vestuário, a alimentação, a mobília mostram no ingênuo deslumbramento a subversão de hábitos lusos, vagarosamente rompidos com os valores culturais que a presença europeia infiltrava. Basicamente, ele está mostrando o seguinte: a vinda dessas mercadorias inglesas estavam fazendo desaparecer quais costumes que já estavam aqui? Os costumes lusos. E o que é lusos? Esses eram os costumes que estavam sendo subvertidos, estavam sendo modificados. Lusos são portugueses, ou seja, antes disso a gente adotava costumes portugueses. Depois da abertura dos portos, a gente começou a adotar costumes ingleses. E ele diz: o país se europeizava e passava a ter uma presença europeia. É inteiramente adequado o uso dessas palavras? Não, né? Se ele diz que antes a gente já tinha adotado hábitos portugueses, quer dizer que a presença europeia já estava aqui, né? Então, por que, professor, que ele usou europeizava-se? Porque, obviamente, Portugal não é, pelo menos aqui no século XIX, Portugal não é o centro da Europa, o centro cultural, o centro político, né? Quem determina os gostos e tal. Então, Portugal era a periferia, é ainda, né? A periferia da Europa. Então, quando ele considera que a gente estava se europeizando, ele está dizendo que a gente está adotando hábitos do centro da Europa, especialmente da Inglaterra, nesse caso, da Inglaterra e da França, tá certo? Então é interessante, ele usa essa palavra europeizava-se, mas num sentido que não lhe é próprio, num sentido metafórico, tá certo? E aí, letra B. As palavras litorâneo e temperatura foram usadas ambas no texto em seu sentido literal? Mesma coisa, né? Litorâneo, do ponto de vista literal, significa algo ligado à costa, à praia, né? E ele fala assim:
o contato litorâneo das duas culturas. Interessante isso, né? Porque a gente poderia pensar que é literal, né? Porque essas coisas vinham por meio dos portos, ele diz, né? Então o contato se dava por meio litorâneo. Porém, a gente pode ter uma outra interpretação que litorâneo aqui significa superficial. Ou seja, o contato entre a cultura vigente no Brasil, que era de matriz portuguesa, e a nova cultura europeia, né, que ele chama de europeia aqui, que era inglesa, se dava nos costumes mais superficiais, como ele diz aqui, ó, na alimentação, no vestuário, na mobília, em costumes cotidianos. Então eu posso entender litorâneo tanto no sentido literal, né, afinal de contas era um contato que se dava por meio dos portos, quanto no sentido figurado, no sentido metafórico, na ideia de algo superficial, tá certo? No caso da palavra temperatura, vamos pensar, literalmente, temperatura significa a quantidade de graus, né? A movimentação das partículas se chocando e tal. E aí ele diz aqui no texto: ao Estado, a realidade mais ativa da estrutura social, coube o papel de intermediar o impacto estrangeiro, reduzindo a temperatura e a velocidade nativas. Então ele está falando que o Estado era aquele responsável, era a instituição responsável por pegar esses costumes que vinham aí da Inglaterra e adequar ao que ele chama aqui de temperatura e velocidade nativas. Temperatura é literal? Então, aqui é mais difícil a gente forçar uma interpretação no sentido literal, né? Aqui temperatura significa realidade, né? Então, coube ao Estado adequar esses novos produtos, esses novos costumes que vinham da Europa a uma realidade brasileira, né? A uma enfim, acho que a palavra melhor para explicar aqui é a ideia de realidade, ao cotidiano do Brasil, tá certo? É um exercício muito interessante esse daqui, né? E aí, vamos ver aqui um segundo caso, esse da Unesp 2015, agora sim envolvendo poesia, né? Para a gente falar de metáfora. Ele diz assim: ao príncipe. Já vou antecipar aqui, esse daqui é um poema do Belmiro Braga, que ele escreve ao cachorro dele, tá certo? No decorrer do texto vocês vão entender que é o cachorro dele que se chama Príncipe. E ele diz: pela estrada da vida subi morros, desci ladeiras, e afinal te digo que, se entre amigos encontrei cachorros, entre os cachorros encontrei-te, amigo. Para insultar alguém hoje, recorro a novos nomes feios, porque vi que elogio a quem chame de cachorro depois. Que eu elogio a quem chame de cachorro depois que este cachorro conheci. Ok? Entendeu o que ele disse? Ele fala que chamar alguém de cachorro, um ser humano de cachorro, não é uma ofensa porque os cachorros são bons, né? Então ele diz: no poema de Belmiro Braga, a diferença expressiva mais relevante entre as duas ocorrências da palavra cachorros consiste do fato. Então, a palavra cachorros no plural, cachorros e cachorros. Toma cuidado porque a palavra cachorro no singular aparece aqui embaixo também, mas ele foi bem claro em falar sobre essas duas ocorrências. O que essa questão tem de especial? Ela se aproxima muito de questões do Enem. Vocês vão ver que as alternativas apresentam coisas que o texto faz, só que não é a diferença mais expressiva, mais relevante, como ele chama aqui, né? Então vamos ver. No terceiro verso, aqui, ó, 3 e 4, tá? No terceiro verso, a palavra se encontra no final, no quarto, no meio do verso. Sim, é verdade. No terceiro verso é no final, no quarto é no meio. Mas isso não é uma diferença relevante do ponto de vista expressivo, certo? Isso é verdade, mas não quer dizer nada do ponto de vista da criatividade das palavras.
Ocorre rima acidental entre os dois empregos, cachorros, cachorros. Não, né? Na verdade não é uma rima, na verdade é a mesma palavra, né? Agora você tem aqui rima entre cachorros e morros. Aí sim, né? Mas não envolve as duas palavras. No terceiro verso, a palavra é empregada como núcleo do objeto direto. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Encontrei é o verbo. Quem encontrou? Eu. Quem encontra, encontra algo. Esse algo, cachorros, objeto direto. Beleza. No quarto, como núcleo do sujeito. Então vamos ver. Entre os cachorros, encontrei-te. Ó, encontrei. Quem encontrou? Eu. Não, o sujeito é eu, o sujeito não é cachorro. E mesmo que isso estivesse certo, isso não é tão relevante do ponto de vista expressivo. Tá certo? Isso é uma questão gramatical. Letra D. No terceiro verso, a palavra é empregada metaforicamente. No quarto, em sentido próprio. Isso é verdade. Vamos ver, ó. Ele diz: pela estrada da vida subi morros, desci ladeiras e afinal te digo que se entre amigos encontrei cachorros, entre os cachorros encontrei-te, amigo. Ou seja, ele está usando a palavra cachorro aqui como uma ofensa. Amigos falsos, né? E aqui como no sentido literal, como o cão mesmo, certo? O animal. Isso fica muito claro na segunda estrofe. Na segunda estrofe ele mostra como se usa a palavra cachorro como ofensa, o que na opinião dele não condiz muito com a verdade, porque os cachorros são fiéis, são leais e tudo mais. Tá certo? Então aqui letra D. Beleza? Muito interessante esse exercício, a gente vai ver mais, inclusive na aula interativa, tá bom? Bom, gente, aí coloquei uma blusa aqui porque eu estava com frio. A gente toca então numa das figuras de linguagem que eu chamei lá de filhas da metáfora, né? Que é o símile. O que a gente entende por símile? Justamente porque ela é uma das filhas da metáfora, eu trouxe aqui dois textos, um que usa a metáfora, um que usa o símile, que é a comparação, é outro nome para comparação, para a gente entender a diferença entre eles, tá? Não percam de vista aquele desenho que nós fizemos da intersecção entre dois conceitos, né? Para entender o que é a metáfora, tá certo? Então eu trouxe aqui um poema do Frederico Barbosa, que é um poeta paulista. O nome do poema é A Dutra e Seu Rio, né? Então, para quem já foi para o Rio de Janeiro de carro, sabe que a Via Dutra, que é a estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, é uma estrada que acompanha o rio Paraíba do Sul, né? Então ela em vários momentos passa por cima do rio e tal, né? Então ele escreve esse poema falando da Via Dutra e do rio, né? Que a acompanha, ou melhor, a estrada que acompanha o rio, né? Então ele diz: o Paraíba se enrosca como cobra, acompanha fiel e torto como cão, revela-se em dobras como ventre, amplifica o caminho como lente. E eu trouxe aqui um poema do Junqueira Freire, que é um poeta romântico, né, daquela segunda fase, que fala da infância e tal. E ele diz: a infância é uma canoa que naufraga, e a bordo não traz senão fantasmas. Então, olha que interessante. Um dos textos usa metáfora e o outro usa símile. O que a gente vai dizer? Qual que usa o símile? Existe um ponto de semelhança aqui entre a metáfora e o símile, que é o fato de que ambos se baseiam nessa ideia de aproximar um conceito X e um conceito Y, porque entre eles há um ponto de intersecção. Né? Esse é um desenho que vale para ambos. Qual que é a diferença? A diferença é que o símile usa o elemento de comparação. Tá certo? Que elemento de comparação? O mais óbvio é o como, né? Então, quando ele diz o Paraíba, que é o rio Paraíba, se enrosca como cobra. Então, ele está comparando aqui as curvas do rio com as curvas que o rio Paraíba faz, né? Só que quando ele faz essa comparação, ele deixa explícita essa comparação. Então, isso é um símile, ou, se quiserem, uma comparação, né? Acompanha fiel e torto como um cão. Ou seja, ele compara a fidelidade
do rio à estrada com a fidelidade de um cão. E para fazer essa comparação, usa o elemento como, né? Que não é só o como, a gente vai ver, o como é o mais óbvio, né? Revela-se em dobras como ventre. Então ele fala das curvas do rio, das dobras do rio, tais quais as dobras de um intestino, né? Amplifica o caminho como lente, tá certo? Então, esse daqui é um bom poema para a gente entender o uso da comparação, que é o outro nome que o símile recebe, tá certo? É a mesma coisa, comparação e símile. Já no poema do Junqueira Freire, olha o que ele diz: a infância é uma canoa que naufraga e a bordo não traz senão fantasmas. Olha bem, ele pegou aqui o conceito infância, o conceito canoa que naufraga, certo? E ele aproximou esses dois conceitos. Em nenhum momento ele usou um elemento de comparação como, tá? Mas ele deixa por nossa conta a ideia de entender, o problema de entender qual que é o ponto de intersecção entre infância e uma canoa que naufraga. Então, tenho essa imagem, né? Imagina um lago, uma canoa que naufragou, não sobra nada, o lago continua ali da mesma maneira como ficou, e a bordo não traz senão fantasmas. Então, fantasmas aqui seria uma outra metáfora para as recordações que a infância deixa, né? Então, é um momento passageiro, uma canoa que acaba, que naufraga, e deixam somente lembranças, e para isso ele usa aqui a palavra fantasmas. Mas percebem que a metáfora é muito mais, exige muito mais do leitor, porque deixa por conta do leitor o entendimento, né, de que relação que ele quis fazer ali. Agora, quando no poema do Frederico Barbosa, ele fala, olha, é fiel e torto como o cão. Ele mostrou o rio e o cão. E eles se comparam em que maneira? De que maneira? Por conta da fidelidade. Tá certo? Outros exemplos aqui de símile. Trouxe aqui Augusto dos Anjos. Você se lembra do Augusto dos Anjos, que é um poeta lá do pré-modernismo, né? A gente estuda geralmente falando junto com Lima Barreto, Monteiro Lobato. Então ele diz: como uma cascavel que se enroscava, a cidade dos Lázaros dormia. Então olha o elemento comparativo aqui, tá? E o Chico Buarque: e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Esse é um exemplo muito bom, porque o elemento comparativo aqui não é o como, mas é uma palavra que tem o mesmo sentido que o como, que é o feito, né? Poderia ser tal qual. Então, qualquer elemento, qualquer conjunção comparativa faz com que aquela comparação deixe de ser uma metáfora e passe a ser um símile, tá certo? Bom, um ponto importante, isso daqui é um ponto bem bacana quando a gente fala de Enem, que é o seguinte: metáforas não são comuns somente em expressões literárias, né? Em textos literários ou textos que querem ser expressivos. A gente usa muita metáfora em expressões do cotidiano, tá certo? Então, por exemplo, e é interessante porque a gente nem se dá conta, né, de que elas são metáforas, só quando a gente presta bastante atenção. Então, por exemplo, choque de opiniões. Por que isso é uma metáfora? Porque, obviamente, não dá para ser entendido literalmente, né? Duas opiniões, opinião não é algo material que pode se chocar, tá certo? Então a gente entende metaforicamente, a gente acha uma semelhança entre o choque de dois objetos e a discordância de duas opiniões, tá certo? E aí a gente encontra ali entre elas a ideia do atrito, né? E assim por diante. Arranhar a reputação de alguém, né? De novo, reputação não é um objeto material que possa ser literalmente arranhado, mas a gente entende, arranhar significa prejudicar, né? Significa, acho que o melhor significado é esse, né? Promover algum prejuízo, tá? Explosão de alegria, né? Também não é metafórico, né? A alegria não é um conceito
concreto que possa ser explodido. Então a gente entende isso como uma metáfora com sentido de expansão. Engolir uma desculpa, também, né, uma expressão cotidiana que só pode ser entendida metaforicamente, né? A gente engole alimentos. Aí é literal. Agora, uma desculpa, a gente está entendendo no sentido de aceitar a contragosto uma desculpa. É bem comum um exercício desse tipo que pede para a gente explicar a metáfora. E aí um cuidado, isso é muito importante, a gente vai falar mais sobre isso na aula interativa, um cuidado que a gente tem que ter é quando for explicar uma metáfora, não cair em outra metáfora. Então o que é engolir uma desculpa? É aceitar uma desculpa a contragosto, né? Torcer as palavras, né? Ou a gente fala encher linguiça, acabar em pizza. Ela é uma manteiga derretida, né? Alguém muito sensível, muito chorão. Estar com a corda no pescoço, né? Lógico que dá para ser literal, mas daqui vão entender no sentido metafórico, que é quando alguém está com algum problema muito sério, né? Alguém se sente ameaçado. E desculpa, gente. E ele sabe que há pedras no caminho. Lógico que pode ser literal, né? Sei lá, eu tenho que ir até o mercado e eu sei que está tendo uma obra e há pedras no caminho. Tudo bem, aí é no sentido literal. Agora, num sentido metafórico, eu posso entender aí, assim como no poema do Drummond, pedras no sentido de dificuldades, tá certo? Bom, gente, eu trouxe mais um exemplo aqui de metáfora, né? Agora na Unifesp 2016. Eu gosto muito desse exemplo, né? Porque ele pega a mesma palavra que num sermão do Padre Vieira, né? E ele explica para gente que a mesma palavra no texto pode ser usada ali de maneiras diferentes, né? Ou no sentido literal ou no sentido metafórico. Então eu vou ler rapidinho aqui junto com vocês. Ele diz o seguinte: a gente não vai precisar ler tudo. Ele diz assim: a primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Esse daqui é o sermão de Santo Antônio aos peixes. Então ele está se dirigindo aos peixes, certo? Metaforicamente, obviamente, para falar sobre costumes dos homens. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fealdade desse escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que o vejais nos homens. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não, não, não é isso o que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para a cidade é que haveis de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá. Muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às cidades e cruzar as praças, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego, pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Aqui a gente já tem o suficiente. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está falando para os peixes sobre o costume dos homens. E ele está dizendo que os homens comem uns aos outros na cidade. Ele não está falando sobre. Ele fala: não, não olhe lá para os matos, para o sertão, para os indígenas. Estou falando aqui do homem branco na cidade. Eles comem uns aos outros. Obviamente, ele está usando aqui o verbo comer num sentido que não é literal, né? E é exatamente sobre isso a questão da Unifesp. Então, a questão é a seguinte: na frase, cuidais que só os tapuias, que são os índios canibais, né? Cuidais que só os canibais, vocês pensam que só os canibais se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá. De cá onde? Da cidade. Então ele está pregando da cidade. Muito mais se comem os brancos. E aí ele destacou aqui pra gente algumas palavras, né? Comem, açougue e comem. Açougue aqui significa carnificina. Carnificina.
carnificina, né? Não é açougue a loja em que se compra carne, né? É açougue no sentido de massacre, tá certo? Deixa eu colocar esse sinônimo aqui. Massacre. Então ele diz: os termos em destaque foram empregados respectivamente em sentido. E aí, esse exercício é muito interessante porque a metáfora é uma figura de linguagem tão comum que às vezes a gente até dispensa dizer que é da metáfora que a gente está falando. A gente simplesmente diz que foi utilizado em sentido figurado. O que significa sentido figurado? Significa dizer que alguma figura de linguagem foi empregada, mas geralmente, na maior parte das vezes, referindo-se à metáfora, que é o que acontece aqui, tá certo? Então ele diz: você pensa que só os tapuias se comem uns aos outros? Como ele está falando de índios caribais, o verbo comer, neste caso, é literal, certo? Ele fala: vocês pensam que só os tapuias comem uns aos outros? Não, muito maior açougue, muito maior é o massacre de cá, né, da cidade. Só que aqui, obviamente, a palavra massacre não foi utilizada em sentido literal, foi utilizada em sentido figurado, tá certo? A gente já vai explicar melhor essa metáfora. Muito mais se comem os brancos. Então, assim, a gente está partindo do princípio que os brancos não são literalmente canibais. O que ele quer dizer quando ele fala que os brancos se comem muito mais? Ele está dizendo que os brancos exploram uns aos outros muito mais, né? Sugam as energias do outro muito mais. E aqui, então, o verbo comer foi utilizado no sentido figurado, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala de comer literalmente, no caso dos canibais, ele se refere aqui ao comer no sentido de exploração, no caso dos brancos. Então, ficou literal, figurado, figurado, é letra A. Tá certo? Interessantíssimo esse exercício, hein? Muito comum esse tipo de exercício para a gente. Bom, para a gente avançar aqui, né, a gente definiu então a metáfora, falou do símile, e aí eu queria que a gente falasse de mais uma filha da metáfora, que é a alegoria, né? Vamos primeiro ler o poema aqui do Manuel Bandeira, e aí a gente vai definir a alegoria. Queria que vocês notassem que a alegoria está na segunda estrofe, tá certo? Então, ele diz assim: desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Poderia falar aqui sobre a história do Bandeira, mas a gente não vai ter tempo de falar sobre isso. Então, qual que é a questão aqui? No segundo verso, a gente tem, no segundo estrofe, perdão, a gente tem claramente uma metáfora. Meu verso é sangue, né? Então ele pegou lá o verso dele, o sangue. Ele quer que a gente entenda que esse conceito X e esse conceito Y tem entre eles um ponto de intersecção, né? E que é o quê? É tristeza, é sofrimento, é o que ele fala na primeira estrofe, né? Ele fala, olha, se você não tem motivo para ler o meu poema, fecha o meu livro, porque aqui você vai ler poemas tristes, né? E aí ele coloca essa metáfora. Meu verso é sangue. Percebeu que isso é uma metáfora, não é um símile, né? Ele não fala meu verso é sofrimento como sangue. Não, não é isso, né? Ele usa claramente uma metáfora. E aí, percebam que ele desdobra essa metáfora em outras metáforas, né? Então ele continua aqui. Dói-me nas veias. O que dói nas veias? Os versos que ele está escrevendo. Mas ao mesmo tempo a palavra veias está no campo semântico do sangue, né? Amargo e quente. O que é amargo e quente? Os versos, metaforicamente, mas também o sangue, né? Cai gota a gota do coração. O que cai gota a gota do coração? Os versos, mas ao mesmo tempo essas palavras estão no campo semântico, no universo do contexto do sangue, né? Então, como que a gente pode definir alegoria? Alegoria
é uma metáfora que se desdobra em outras metáforas. Tá certo? Essa é a melhor definição de alegoria. É uma metáfora que vai gerando outras ligadas à ideia inicial. Tá ok? Bom, aqui é uma questão da FUVEST. A gente tem a música do Cartola, né, que é o Mundo é um Moinho. E ele diz o seguinte: ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, que quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. E a questão da FUVEST era a seguinte: na primeira estrofe há uma metáfora que se desdobra em outras. É a própria definição de alegoria. Tá certo? Quando a gente fala de alegoria, lembram da alegoria da caverna do Platão? É disso que a gente está falando, né? A ideia da alegoria, o Platão ele vai construindo metáforas que vão se desdobrando. É como se a gente tivesse duas histórias correndo em paralelo, né? A história dos indivíduos que estão lá presos numa caverna, um deles se liberta e tal, e ao mesmo tempo isso quer dizer as pessoas na sua vida cotidiana e o filósofo que vai em busca da verdade. Então ele está contando uma história, mas está correndo em paralelo outra história. Isso é uma alegoria. Então, explique o sentido dessas metáforas. A primeira metáfora é: o mundo é um moinho. Sim? E aí, o que ele quer dizer com isso? Bom, moinho é aquele objeto, aquele equipamento que é usado para triturar trigo, triturar grãos principalmente, né? E ele fala: o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, reduzir as ilusões a pó. Né? Então, ele está dizendo que o mundo é cruel, o mundo é impiedoso, é isso que a gente entende aqui na metáfora de o mundo é um moinho, né? O mundo destrói as coisas, assim como o moinho destrói os grãos de trigo, e aí ele continua nessa metáfora, né? Ele usa aqui triturar, que está no campo semântico do moinho, teus sonhos, que está no campo semântico do mundo. Ilusões, que está no campo semântico do mundo, e pó, que está no campo semântico do moinho. Então percebam que essa primeira estrofe é claramente uma alegoria construída a partir da metáfora de o mundo é um moinho. Tá certo? Bom, vamos avançar aqui. O que é catacrese? Catacrese, também uma das filhas da metáfora, vamos colocar assim, ó, melhor definição é a metáfora cristalizada. Como assim, professor? Vamos entender catacrese como aquela metáfora que perdeu seu efeito expressivo e passou a ser usada na linguagem corrente. Né? Então, olha bem a definição que o Antônio Ruais dá para a gente. É uma metáfora já incorporada à língua para suprir a falta de um termo específico no vocabulário. Nada impede que um uso já consumado como catacrese em uma comunidade possa ser interpretado como metáfora em outra. Então isso tem a ver com o nosso uso, né? Então a gente fala lá, barriga da perna. Obviamente a gente está se referindo aqui à panturrilha. Certo? Só que, veja, quando você usa barriga da perna, não tem nenhum efeito expressivo ou poético, você não quer gerar nenhum efeito literário ao usar essa expressão, né? É que ela simplesmente se cristalizou na linguagem, né? Cabeça do alfinete, céu da boca, pé da mesa. Percebam que esses são casos que originalmente eram metáforas e que passaram a configurar a linguagem corrente, como o Antônio Ruais define, tá bom? Então, catacrese não é algo que a gente tem que se preocupar muito. Personificação. Personificação é um conceito que interessa muito, muito para a gente. Também é uma das figuras mais comuns, né? Ela tem esse outro nome, que é prosopopeia. E para entender, eu trouxe um exemplo aqui da Unesp 2018. Então ele diz assim: o pastor pianista. A gente tem aqui um poema que diz: soltaram os pianos na planície deserta, onde as sombras dos pássaros vêm beber. Eu sou o pastor pianista. Vejo ao longe com alegria meus pianos.
recortarem os vultos monumentais contra a lua. Continuando. Acompanhado pelas rosas migradoras, apacento os pianos. O que é apacento? É pastoreio, né? Cuido deles no pasto. Apacento os pianos, gritam e transmitem o antigo clamor do homem, que reclamando a contemplação, sonha e provoca a harmonia, trabalha mesmo a força, e pelo vento nas folhagens, pelos planetas, pelo andar das mulheres, pelo amor e seus contrastes, comunica-se com os deuses. Tá certo? Bom, qual que é o ponto aqui? Bom, vamos para a questão. Ele diz, só um detalhezinho antes de ir para a questão. Claramente ele personifica, ele atribui características animadas a um ser inanimado aqui, que é o piano, né? Então ele fala que soltaram os pianos na planície, eu pastoreio esses pianos, né? Obviamente isso não pode ser entendido literalmente. Na segunda estrofe, verifica-se a personificação dos pianos. Na verdade, não só na segunda estrofe, o poema como um todo, né? Mas claramente aqui, apacento os pianos, ou seja, pastoreio os pianos. E os pianos gritam e transmitem o antigo clamor do homem. Talvez a personificação fique mais óbvia aqui, né? Falar que o piano grita, atribuir uma característica animada a um ser inanimado. Que outro elemento também é personificado nessa estrofe, nessa segunda estrofe? Claramente a palavra rosas, né? Porque ele atribui aqui ao substantivo rosas o adjetivo migradoras, né? E migrar é uma capacidade que a gente atribui a seres que tenham literalmente essa capacidade. Isso daqui só pode ser entendido num sentido figurado, nesse caso aqui de uma personificação, tá certo? E para a gente terminar, última figura que é uma das filhas da metáfora, que é a sinestesia. Eu queria que a gente entendesse a sinestesia usando a própria definição que a Unesp colocou no enunciado do vestibular, que é essa definição aqui. A definição é muito boa. Ela diz assim, ó: a sinestesia designa a transferência de um sentido para o outro, isto é, a fusão num só ato perceptivo de dois sentidos ou mais. Sentido aqui são os sentidos que nós temos mesmo, né? Os 5. Quais são esses 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Certo? Então são esses 5 sentidos. É muito comum, por exemplo, a gente falar de aquele tempero chamado cheiro verde. Cheiro verde é claramente um caso de sinestesia. Por quê? Porque cheiro é algo que está associado ao olfato e verde só está associado à visão. Literalmente, verde não tem cheiro, né? Mas a gente consegue encontrar algum tipo de explicação. Quando a gente fala, por exemplo, cores quentes, a mesma coisa, né? Veja que é uma mera convenção. A sinestesia é uma das figuras mais difíceis de a gente explicar. Por quê? Porque ela está ligada a convenções culturais. Então, quando a gente fala cores quentes ou cor triste, veja, vamos pegar o caso de cor quente, melhor. Cores quentes. Cor é algo que está associado à visão. Quente está ligado ao tato. Então, uma cor, obviamente, não tem temperatura. Eu só posso entender essa questão da cor quente criando algum tipo de relação que não é lógica, né? Que é o caso de sinestesia. Ele explica aqui, né, o sentido de sinestesia. Sin significa junto, né? Daqui a palavra sintaxe, né? Que significa combinação de palavras, a combinação. E a estese significa sensação, sentidos. Daqui, por exemplo, a anestesia, que é a ausência de sentidos. Né? Então vamos ver o que ele pergunta. Transcreva o verso em que se verifica a ocorrência de sinestesia. Certo? Então vamos lá. Bom, então é um poema do Camões, que já apareceu para a gente aí nas últimas aulas. Né? A Unesp tem essa característica de colocar um texto e várias questões sobre esse mesmo texto. Então, assim, a gente corre um risco muito grande se a gente não entender o texto que foi dado. A gente compromete uma série de questões. Né? Então, esse é um soneto do Camões. A gente vai ler aqui pela 10ª vez. Ele diz assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Certo? A gente fez uma análise sobre esse poema, né? Eu li junto com vocês. Percebam que ele está falando aqui sobre as mudanças do mundo, né? Que é uma característica do mundo estar sempre em transformação, né? E ao final, na última estrofe, ele fala uma mudança que causa mais espanto para ele, inclusive isso foi uma questão da Unesp, uma mudança que causa mais espanto para ele é que a própria mudança já não acontece como costumava ocorrer, né? Então a pergunta é, onde que está uma sinestesia aqui? Bom, eu vou responder, né? Isso daqui é uma questão que a gente teria que analisar juntos na sala de aula, eu queria ouvir sugestões de vocês e tal, mas a única sinestesia que a gente encontra aqui é na expressão doce canto. Olha o que ele diz. O tempo enfim converte em choro o doce canto, ou seja, o canto feliz se transforma em choro com o tempo também. Todas essas coisas se transformam em coisas, né? Em outras coisas. Por que é um caso de sinestesia aqui em doce canto? E aí, se vocês tiverem outras sugestões aqui de outros trechos do texto, eu queria que vocês discutissem comigo isso na aula interativa. Mas aqui claramente é um caso de sinestesia, porque canto é algo que está associado à audição. Eu só posso admitir um canto pela audição e doce pelo paladar, né? Então aqui a gente tem uma mistura de duas percepções, dois sentidos pelos quais a gente tem percepções, tá bom? Gente, então essas são as figuras de linguagem que exploram a questão da semelhança. Todas elas, de alguma maneira, têm um ponto em comum com a metáfora, tá? Na próxima aula, a última aula sobre figuras de linguagem, a gente fala sobre as figuras de pensamento que envolvem outros conceitos que não o de semelhança, tá bom? Um beijo, menino. Até a aula interativa.